Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu tenho certeza que você que está assistindo isso aqui já teve alguma produção, série, filme, jogo, sei lá, que você mudou de opinião depois de um tempo. Quando você assistiu, você gostou e depois lá na frente, muito tempo depois, não sei, nossa, mas eu lembrava que isso aqui era melhor. Ou ao contrário, eu não lembrava de ser tão bom, sabe? E nessa que você muda de opinião, às vezes você não quer mudar de opinião, porque você falou pra todo mundo que gostava ou não gostava de alguma coisa, e aí você fica com vergonha, o que isso é uma loucura, e eu já vou te falar sobre isso. Mas a verdade é que isso acontece o tempo inteiro. Aconteceu comigo recentemente, eu falei aqui no canal, sobre Anéis de Poder. Anéis de Poder que eu fiz um vídeo, eu fiquei maluco, né, no início e tal, gostei muito. A série está uma sacanagem. E depois de um tempo eu comecei a achar uma bosta. Ficou com uma carinha de novelinha assim, ficou meio mal feitinho assim. E veio gente criticando, falando, ai não, lá a gaveta tá mudando, não sei o que, o dinheiro não caiu, falando mil idiotices. Mas eu quero falar desse aspecto, assim, de produções que a gente mudou de ideia e de como as pessoas encaram isso. Quando você muda de opinião, especialmente alguém que lida com o público, ninguém confia. Se você mudou de opinião, ou você foi pago pra isso, ou deixou de ser pago pra isso, ou você tá pagando pedágio pra lacração. Saiba que se você fala esse termo, você é só um idiota. Mas a verdade é que todo mundo muda de opinião o tempo inteiro. Tem umas que eu saco mais rápido. Eu fiz um vídeo agora sobre Last of Us. Eu tava achando legal no início, tava elogiando, e logo depois eu vi que a série tava indo pra um lado que eu não tava gostando tanto. Eu já mudei logo. Tem coisa que você só muda de opinião depois que você escuta opiniões diferentes da sua. Aconteceu isso um pouco comigo com The Last Jedi. Eu saí muito mais empolgado do cinema, e depois que eu comecei a ouvir as críticas, as pessoas foram falando das críticas, eu comecei eu não tinha reparado nisso e tal. Eu sei que deve ter muita gente que passa por isso nesse canal, de análises que eu faço, que vocês de repente vão ver as produções com melhores olhos ou piores olhos, né? De repente você, nossa, realmente depois que o Gaveta falou, não consigo mais ver e tal. Acontece, cara. Ou às vezes acontece um negócio na produção depois que é tão ruim que ela estraga a experiência que veio antes, que foi um pouco que aconteceu com Lost, mas principalmente o que aconteceu com Heroes. Você lembra dessa série? Eu vou falar disso tudo depois da vinheta. Ah não, de repente essa vinheta ela pode vir depois, porque aí ela... Antes vamos estabelecer uns parâmetros. Primeiro eu acho que assim, você pode mudar de opinião por vários motivos. E eu vou abordar cada um desses motivos que eu me lembre aqui. Pode ser porque você teve uma mudança de experiência da vida, então você encara as coisas de uma forma diferente. Pode ser que você teve contato a outras pessoas te dando uma visão diferente daquilo que você viu e você acaba mudando de opinião. Ou pode ser através da sua própria experiência, sabe assim? Quando você tem preconceito com alguma coisa e aí depois você vai ver e não era aquilo. Antes eu tinha preconceito com comida japonesa. Eu falava, eu não gosto de comida japonesa não. Eu provei, sei lá, uma vez, uma peça ou outra, assim, até que um dia o João, que trabalhava aqui com a gente na Gaveta Filmes, um dos primeiros funcionários da Gaveta Filmes, ele falou, Gaveta é bom, não sei o que lá, ele começou a falar, não sei o que, eu falei, tá, eu vou provar. Eu realmente me abri a experiência de provar mesmo. E cara, eu adorei. Hoje eu sou viciado em comida japonesa. Então tem essas coisas que fazem você mudar de opinião, que assim, às vezes basta você experimentar. Eu lembro, cara, que eu tinha preconceito com jogo de celular. Sabe esse lance purista de gamer? Não, eu jogo PC ou console ou coisa assim, jogo de celular, isso, quem joga de celular não é jogo. Eu achava que era só tipo um passatempo, essa coisa assim. Até um dia que eu baixei um jogo medieval, cara, antigaço assim. Eu tava jogando no Android ainda, eu tava com Android e eu viciei. O jogo é irado, assim, pra época e tal, irado. E eu jogava isso direto, assim. Então tinha as fases, evolução de fases. E mudou a minha ideia com o jogo de celular. Cara, dá pra ter experiência completa com o jogo de celular mesmo. Seria um excelente momento pra eu falar do Bloodline Heroes of Lithas. Não só porque é um jogo que está anunciando nesse vídeo maravilhoso que nós temos aqui, mas porque tem a ver com esse meu sentimento que eu tinha pelo outro joguinho lá, que é antigo. Só que esse é tipo vezes 30. É um jogo de celular, mas com uma escala mega grandiosa. Tem muita coisa pra tu fazer, o jogo é lindo. E não adianta ouvir, o Gaveta tá falando que é lindo. Eu tô mostrando pra vocês. Olha aí, é lindo mesmo. A história do jogo é legal, ela não é aquela história mega complexa que você não vai conseguir entender. Não, você vai entender de boa. É um RPG de fantasia, como eu amo. Mas o Bloodlines, ele tem todo um lance das raças. As Bloodlines. Você pode ter campeões, né? Você tem os campeões, você pode coletar eles ao longo do jogo, ou você pode criar. E aí é que mora um negócio legal, porque você tem várias raças. Que elfos, demônios, semideuses, orcs, anões, lycans, dragonborn, vampiros, tem muita coisa. Mas o lance é, você pode misturar as raças pra criar um novo campeão híbrido. E aí vem a loucura, porque aí você começa a misturar poder de pai e de mãe, e aí você customiza a fantasia, a aparência do seu campeão. Dá pra fazer mais de 1000 combinações de híbridos. Esse jogo ele tá lançando agora aqui no Brasil, ele já tava disponível lá fora, sucesso e tal. Você pode testar esse jogo porque ele é de graça. Durante esse anúncio aqui, como você viu,
tem um QR Code na tela que você pode ir direto. Tem link aqui na descrição do vídeo também. Mas utiliza, bota o QR Code, bota o teu celular, aponta aqui, que além de você ir direto, tem pra iOS, tem pra Android, tá? Tem pros dois. Mas se você for por esse meu link, você ganha um pacote especial de lançamento. Então assim, é só você ir lá, baixar e testar. Aproveita e me adiciona lá. Eu já criei um perfil meu lá. Eu não sei, eu divulguei agora, mas talvez eu esteja pensando em mudar de ideia. Quando eu divulgo o username, a gente pode jogar um contra o outro, a gente pode se encontrar no jogo e tal. Só que normalmente a galera de internet é muito viciada. A galera não vai deixar eu jogar. Mas vamos ver. Não, vai tá aí. Mudei de ideia de mudar de ideia. Vou deixar meu username tá aí na tela. Me adiciona lá, vamos testar, vamos jogar. Você quer ver uma experiência de um jogo de celular de grande escala? Bloodlines Heroes of Lithas. Adoro falar Lithas. Inclusive, voltando ao assunto, mas ainda mantendo essa vibe de jogo, o Witcher 3 foi um que eu mudei de opinião. Eu lembro que eu joguei no início e ele era muito difícil, não tava me pegando e tal. A curva de aprendizado do Witcher, ele é muito difícil e depois vai ficando muito fácil. Tem uma hora que você pega, você saca qual é do jogo, assim. E aí você começa a destruir tudo, independente do teu personagem estar subindo de nível, sabe? Foi um momento que eu mudei de opinião baseado em experiência. Então teria essa coisa pra falar sobre a mudança de opinião. E tem a outra coisa que eu acho que essa é mais importante, que é sobre a mentalidade das pessoas sobre mudanças de opinião. Especialmente pessoas públicas que lidam com isso, cara. Que as pessoas tendem a valorizar quem não muda de opinião. Normalmente, a pessoa que sempre fala a mesma opinião e tem sempre... é visto como íntegro, né? Não, o cara, ele não muda de opinião, ele sempre falou isso, ele sempre defendeu isso mesmo, ele é íntegro. Quando eu acho isso meio idiota, sabe assim? Sabe aquele ditado, o ignorante ele é cheio de certezas e o sábio é cheio de dúvidas, né? Eu não sei o ditado certo, tá? Mas quanto mais sábia é a pessoa, mais ela sabe que ela não pode ter certeza de tudo. Você tá aberto a mais conhecimento. Se você tá aberto a mais conhecimento, a chance de você mudar de opinião é maior. Quando eu vejo alguém, um artista, qualquer pessoa pública, e tu vê que a pessoa realmente pensou, ela fala, cara, pensei sobre esse assunto, eu mudei de opinião. Tem razão. Eu acho mega irado. A pessoa mudou de opinião, sabe? E não é porque ela ficou influenciada, porque eu acho que é isso que as pessoas ficam buscando. As pessoas têm medo do falso. A falsidade é a característica mais odiada pelo ser humano. As pessoas odeiam falsidade. Que é a pessoa que ela pensa uma coisa, mas ela fala outra. Ela tá sendo falsa por algum motivo. Ela quer impressionar alguém, ela quer fingir que ela é alguma coisa que ela não é. E eu acho que tem sempre essa caça às bruxas, né? Eu posso até usar, já entrando no assunto, Anéis de Poder como exemplo disso. Tem gente que vai pra nunca mais. Depois que eu manifestei que eu mudei um pouco de opinião em relação a essa série, vieram comentários de gente falando assim, nota, pagou pedágio pra galera da lacração. Primeira coisa, se você fala esse termo, você é um idiota. Só que você é tão idiota que você não vai entender essa explicação. Eu vou deixar uma imagenzinha aqui no cantinho, você não vai entender a mesma explicação, então você fica se divertindo vendo essa imagem aqui, tá bom? Agora pra pessoa que usa esse termo e tá disposta a ouvir uma outra opinião, de repente, pra mudar a sua cabeça, eu posso falar aqui pra vocês, abrindo meu coração, falando a verdade. Gaveta, então você tá falando que não teve nada a ver com toda aquela polêmica que teve no início sobre racismo, elfo negro e tal. Teve a ver. Inclusive, essa experiência de Anéis de Poder me deixou um pouco vacinado pro The Last of Us. Porque também teve a questão polêmica de gente imbecil falando mal do terceiro episódio, tal, que a galera aproveitava uma possível crítica pra poder destilar simplesmente a homofobia, o preconceito deles. E eu defendi. O episódio pra mim é sensacional, é lindo. Mas eu já tava vacinado, assim. Eu falei, cara, eu não posso deixar essa defesa ou defesas futuras que venham de episódios me deixar cego caso a série fique ruim. Tanto que a série foi evoluindo e eu mais rapidamente identifiquei, olha, o final eu acho que ainda tá bom, mas eu tenho minhas críticas, fiz um vídeo sobre isso. É complexo, porque assim, quando anunciaram a série, teve os trailers, teve essa grande polêmica, tem elfo negro e tal. Tem uma galera que utilizou isso daí pra destilar só o seu racismo, tal, não sei o quê. E, cara, automaticamente você fica a favor da produção. E, de fato, quando ela estreou e eu vi os primeiros episódios, principalmente o primeiro, eu realmente achei muito bonito. Eu achei a direção do Bayona, né, eu achei ela muito boa. Tinha falta do conteúdo, do diálogo ou coisa assim? Tinha, mas é sério, sabe assim? Às vezes você tem que deixar o tempo, sabe assim? Cara, primeira vez que eu vi Breaking Bad, eu não tô falando de diálogo do Breaking Bad, mas primeira vez que você vê Breaking Bad, o início, você acha chato. Você fala, cara, chata a série assim. Duvido que, nossa, eu vi Breaking Bad, eu achei a melhor série de todos os tempos desde o início. Então, pra mim, essa era a barriga, sabe assim? Eu falei, tá faltando diálogo. Eu falei, cara, mas isso daqui, sabe, tá começando a parada. Tá lindo já. Eu tava nessa vibe. Teve gente, inclusive, que foi falando nessa época, Gaveta tá falando isso daí porque ele tá sendo patrocinado pela parada, tá sendo pago pela marca pra falar bem. 2 pontos sobre isso daí.
Se eu fizer uma propaganda do tipo dessa e eu não sinalizar que é jabá, meu amigo, é crime. Quando eu faço propaganda aqui no canal, eu não só tenho aqueles selinhos de Java Time ou alguma coisa nesse sentido, ele tem aquele aviso do YouTube e tem um link. Caramba, o Gaveta tá falando bem de uma série aqui, será que ele tá sendo pago pra isso? Tem link da série na descrição? Não tem? Eu não tô sendo pago pra isso. Mas Anéis do Poder, eu fiz uma propaganda não no YouTube, mas no Instagram. Teve um evento no Rio, fui lá, filmei, mas isso foi antes da série estrear. A gente só tinha visto o trailer, eu tava maluco com o trailer. Teve o lançamento do novo trailer, Senhor dos Anéis e os Anéis do Poder. Eu tenho expectativa alta. E eu falei a verdade, cara, eu tô maluco com o trailer, então não sei o que, só. Foi isso que eu fiz. E isso não me impedia de falar mal da série depois que ela estreasse. Os caras não me pagaram pra isso. Só que quando ela saiu, eu fiquei nessa de expectativa e também tinha aquele lance de eu já estava propício a gostar dela por toda a polêmica que tinha, que eu já estava irritado. Só que o que eu senti com essa série foi o seguinte, sabe quando tem uma galera que tá enfiando a porrada no cara assim, e você vai proteger o cara, não, para com isso, cara, para, ninguém vai bater nele não. Você defende ele, tá certo, você defendeu. E aí passa um tempo, cara, pô, obrigado por ter me ajudado. Aí, pô, cara, não sei o que lá. E aí você começa a notar que o cara é chato pra caralho. Tá certo, eu defendi ele, ninguém tem que bater nele. Mas eu também não tenho que endossar tudo que esse cara tá falando, porque ele é muito chato. Meu cachimbo de crack quebrou. Eu senti isso depois, ao longo do Anéis de Poder, ele foi evoluindo, a série foi mostrando as paradas assim. Eu comecei a sentir que eu tava defendendo o cara chato, assim. O que me marcou foi a cena da Galadriel treinando o exército com as espadas. Nossa, que coisa horrorosa! Foi tão ruim o que veio depois, eu fui vendo os diálogos, que foi ressignificando os primeiros episódios. E aí eu voltei pros primeiros episódios com esse olhar assim. Eles não estavam planejando deixar o negócio um pouco mais poético e só falar uma palavra ou outra pra depois ter mais conteúdo. É isso a série toda. I don't understand. I'm trying to help you. E aí isso ressignificou a série como um todo. Por exemplo, aconteceu a mesma coisa quando eu vi Heroes. E eu tenho certeza que muita gente passou por isso também, mudou essa opinião também. Cara, Heroes foi um hype inacreditável. Todo mundo amava Heroes. Caraca, Heroes, que série fantástica, série de super-heróis, um pouco mais realista e tal. Era uma série que dependia muito do mistério, assim, o que vai acontecer. Quando chegou o episódio final, ele era uma bosta tão líquida. Era muito ruim. Foi um choque, porque foi assim, ele era ruim não só porque ele era mal feito, mal filmado, não sei o que, coisa assim. Ele foi ruim porque ele mostrou que os caras não tinham planejado bosta nenhuma. O tal dos mistérios que estavam tendo, ficou muito claro que eles estavam criando conforme iam fazendo. Não era fizemos um mega planejamento. Não, cara, ficou muito evidente que, cara, os caras não planejaram essa porra. Ao ponto que estragou. Quando você revê a série, soa horrível, porque, nossa, cara, você já sabe que aquilo não vai pra lugar nenhum. Então é muito ruim. Isso te lembra uma outra série? Lembra Lost. Mas Lost tem um porém. Lost que é uma série que dependia muito dos mistérios e tal, e aí quando chegou na última temporada, foi muito ruim. Vários dos mistérios você viu que era aquele lance da Mystery Box do J.J. Abrams. O que tem dentro da Mystery Box, você nunca vai saber. O legal é você nunca saber tal. Isso é legal pra algumas coisas, J.J., não pra tudo. Não pra série toda. Eu acho que eles criaram esse mistério mais pro mistério ser legal do que necessariamente pela solução dele. Ao ponto que eu não queria voltar pra ver Lost, que eu fiquei tão decepcionado que eu não queria... Sabe, eu achava Lost até então, até a quinta temporada, o final da quinta temporada, cara. Eu falava, Lost é uma das melhores produções que eu já vi na vida, ponto. Já tava bom. Cinema, TV, tudo, assim, tá no top 10 de melhores produções da vida. E a última temporada foi tão ruim que estragou. Só que eu mudei de ideia, porque eu fazendo algum vídeo aqui pro canal, alguns vídeos e tal, eu mostrei cenas de Lost e eu revi alguns episódios. Eu peguei da primeira temporada e revi os primeiros episódios. E, cara... era muito bem feito mesmo. Lost era muito bem feito, era muito bem feito, era muito bem filmado. Então assim, achei foda, achei uma merda, agora tô achando bom de novo. Tá meio ruim também. Agora parece que piorou. Esse é o Mystery Box. Eu preferia que o Lost não tivesse fim. O que aconteceu? Eu não sei, cara. A gente nunca vai saber o fim, as páginas foram queimadas. E nem isso eu tenho vergonha de você mudar, às vezes, mais de uma vez de opinião pra uma produção. Isso aconteceu comigo com Star Wars Episódio 1. Quando esse filme saiu no cinema, eu pirei. Eu saí querendo sabre duplo.
Eu pirei, eu achei maravilhoso o filme na época. Muito tocante. Rapidamente saíram as críticas e as pessoas destruindo o filme. Que bosta, que coisa horrorosa, que não sei o quê. Conforme as pessoas foram falando, eu fui rever o filme e eu comecei a achar ele Muito triste. Muito triste. O Jar Jar Binks, eu tinha achado ele ruim. Mas assim, eu tava tão empolgado com outras coisas, e eu fiquei tão empolgado com a luta final, que meio que dane-se. Você sabe que ele é ruim, e você aceita isso pra você. Cara, não, é ruim mesmo, mas eu gosto mesmo assim. Eu tenho certeza que tem uma galera que tem isso, assim, tem coisa que tá, cara, eu sei que é ruim, mas eu gosto. É a mesma coisa pra quem toca guitarra, que é a opinião sobre o Slash. Um amigo meu, Rafael, que toca guitarra, ele me falou isso. O Slash, ele tem 3 estágios. Quando você não toca guitarra, tá acostumado com técnicas, essas coisas assim, você é um pouco mais leigo no assunto, você acha o Slash foda. Tu fala, caraca, o Slash, Guns, ele é foda. Quando você começa a aprender realmente a tocar guitarra, e você aprende os movimentos, e você vê que muitas das coisas que o Slash faz são simples até, não é nada mega complexo, arpejo e tal. Aí tu começa a achar ele um bosta. Ah, ele é meio bosta. As pessoas exaltam o Slash, ele é meio bosta. Pra depois, lá na frente, quando você começa realmente a tocar, e começa a compor, e você começa a ver o valor do cara como compositor, mesmo fazendo alguma coisa que pode ser até meio clichêzinho ou simples, mas ele usa um momento muito certo, aí você começa a achar o cara genial de novo, sabe? Eu tenho isso com Star Wars, principalmente porque eu reconheço a genialidade do George Lucas, assim. A história que ele criou eu acho muito legal. Ele não é bom diretor, mas a história eu gosto. Que desempenho fabuloso. Assim, em cada categoria que eu tô falando aqui, daria pra encaixar 1000 produções que eu posso ter mudado de ideia. Eu espero que vocês estejam colocando isso nos comentários. Eu não tô falando isso daqui, vamos aumentar o engajamento do vídeo e pede para as pessoas botarem no comentário. Eu realmente estou interessado das sugestões que as pessoas vão falar, caraca, Gaveta, mudei de opinião com esse e bota o motivo, assim, eu realmente estou interessado nisso. Ah lá, nem vou ler. Mas teve uma produção, ainda fica no Star Wars, teve um que eu mudei de opinião depois de ver outras opiniões, porque elas me abriram um pouco a cabeça. Ou seja, pra mim é influenciável, ok? Foi o The Last Jedi. Eu ainda gosto de The Last Jedi, mas quando eu vi The Last Jedi, eu achei um dos filmes do ano. Eu achei um filmaço, muito por causa da direção do Rian Johnson. Ainda bem, esse filme me revelou o Rian Johnson. Eu acho muito... O Rian Johnson é um excelente diretor, tá? Só que assim, sei lá, eu conversando com o Afonso Solano, eu vendo outros reviews de internet, a galera falando mal, tal, não sei o quê. Conforme eles foram falando, quebra um pouco a magia, assim. Quando eu vi o filme, a Leia tá no espaço e ela sai voando, eu achei foda na hora. Caraca! Conforme as pessoas depois foram falando, cara, ficou meio constrangedor, ficou muito tempo, tal, ou ficou ruim. Deu uma estragadinha na cena, sabe? Assim... Eu acho legal, mas eu acho que eu lembro da sensação da primeira vez. Eu lembro do Afonso falando que tem uma parte que eles chegam lá naquele deserto branco com a areia vermelha por baixo. Pra mostrar que aquele ali era sal, o cara bota o dedo na sal. Salto. Olha que diálogo merda. Eu ainda gosto muito. Eu acho que tem problemas muito sérios. Eu acho que tem... O jeito como ele encara o Luke Skywalker ali realmente é um problema com o todo. E esse filme, ele dá uma minada na trilogia nova de forma espetacular. Ele destruiu o terreno que viria pro terceiro filme. A não ser que seguisse exatamente o que o cara tinha planejado, sei lá o que era. Mas sim, existem produções que você muda de acordo com o que outras pessoas falam. E tudo bem. Ah, não, você foi influenciado por outro. Você tem cabeça fraca. Totalmente influenciável. Talvez você seja o contrário. Você seja inteligente de ouvir as outras pessoas e coletar mais informações pra ter uma opinião mais embasada, seu imbecil. Mas também a gente tem produções que a gente muda de opinião porque a gente viu em épocas diferentes da nossa vida. E isso daqui tem muito a ver com o papo que eu falei sobre o Kubrick. Quando você vê um filme dele com 20 anos, com 18 anos, você vai ter uma percepção que provavelmente vai ser diferente se você vir esse filme com 40, 50 anos. Pela sua experiência de vida. E ele conta com isso. Eu tive essa experiência com o Iluminado. A primeira vez que eu vi o Iluminado, eu tinha, sei lá, 16 anos, 18 anos. Eu achei chatíssimo. Fui rever agora com a minha filha, que tinha 43 anos. Outra experiência. Quer dizer, não só experiência de vida também. Eu estudei muito mais cinema, produção audiovisual depois disso. Mas não pela parte técnica, assim. Foi a parte da história mesmo, assim. O ritmo. E muito filme que é legal você rever e às vezes muda a opinião. Às vezes pra melhor, às vezes pra pior. Eu lembro que quando eu era muito novo eu vi Halloween. O primeiro Halloween. Eu fui rever agora com a Juju. Ele é muito mais tosco do que eu lembrava. Muito mais... Eu vou cair! Teria sido melhor ter ficado só na minha memória, sabe? Porque assim, não é só a sua vivência com outros filmes, que também influencia, mas a sua própria experiência de vida, o como você encara as pessoas, a vida, o relacionamento entre pessoas. A minha intenção nesse vídeo aqui é fazer as pessoas
pararem com essa idiotice de quando vê alguém mudando de opinião, falar, ah lá, mudou de opinião porque tá sendo pago, porque é lacração, porque tá querendo agradar fulano, tá querendo não sei o quê. Você tá tentando pegar a pessoa que tá sendo falsa. Mas talvez seja legal você mudar de opinião e notar que você só tá sendo ignorante. É legal você ter outra experiência. E é legal você mudar de opinião desde que seja embasada. Você não mudou de opinião porque você quer agradar umas pessoas. Você mudou de opinião porque você parou pra pensar nisso. Já aconteceu comigo isso na vida pessoal, cara. Lembra do Masculinity Alert que a gente usava no Jovem Nerd? Você pega o cara por trás, rapaz. O velho pegar por trás. A gente usava esse símbolo no Jovem Nerd e eu, na época, achava que tava ok. Era uma piada de contraste que eu fazia, sabe? Ah, não, o Jovem Nerd falava fino, falava alguma coisa assim, e eu botava esse símbolo. E aí teve toda uma polêmica, a galera falando sobre machismo do mundo nerd. E a galera caiu em cima, cara, falando, não, tá sendo homofóbico usando isso. E eu, cara, não tô sendo homofóbico. É uma piada de contraste. Tipo, sei lá, você chamar vascaíno de flamenguista. Seria ofensivo se eu usasse esse símbolo pra um homossexual que estivesse gravando o programa. Mas eu tô usando pro Jovem Nerd Zagal que são héteros. Eles falam que são héteros. Se tivesse um homossexual no programa, eu provavelmente ia criar, sei lá, um hétero alert, alguma coisa assim. Mas é assim, a gente parou de usar logo na hora, não vou mentir, porque a gente queria evitar a confusão. Até porque a gente tava fazendo um vídeo de comédia. A gente não queria que as pessoas ficassem discutindo uma polêmica durante o vídeo de comédia. Então, cara, vamos deixar de usar, a gente cria outras piadas e tal. Mas foi bom que esse tempo deixou a informação decantar. As pessoas também, na hora que falaram isso, chegaram acusando. É muito difícil você mudar de opinião quando a pessoa chega... Você é um idiota! Filho da puta! Você tá fazendo isso! Ninguém muda de opinião assim. E nessa época teve muita isso. A galera via, ofendia e tal. Mas a informação ficou na cabeça. E aí eu comecei a ver que eu não só tava servindo de alimento pra galera que é homofóbica, muita gente tava entendendo a piada por um caminho errado, né? Tipo, 80% das pessoas estavam entendendo que eu tava associando o homossexual a uma coisa negativa, quando não era isso. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Eu acho que a gente, como comunicador, não é só eu só sou responsável pelo que eu falo, não porque as pessoas entendem do que eu falo. Não é bem assim. Se a maioria das pessoas está entendendo errado o que você está falando, você não está fazendo um bom trabalho de comunicar. E a gente que faz audiovisual, a gente está super preocupado com a sensação que a gente quer que a pessoa sinta. A gente mexe com cores, texturas e o quê? Porque a gente quer que a pessoa fique triste e ache graça e tal. Então não só eu estava passando essa ideia errada, como eu vi também, aí basta você pensar a experiência, que essas comparações elas não são iguais, porque quando você lida com homofobia, você tá pegando uma carga bem maior, sabe? As pessoas morrem por causa dessa porra. As pessoas apanham por causa dessa porra. Eu conheço gente que apanhou por causa dessa porra. Não é que nem comparar com um time de futebol, sabe? E coisas do tipo. Traz uma carga diferente. É uma parada que tem mais implicâncias. Ela não pode ser usada dessa forma. E eu tô falando não pode ser usada dessa forma, tu fala assim, então é impossível usar essa piada. Eu acho que não. Eu acho que ela dá pra ser usada mais no esquema que eu fiz as piadas do masculinidade forte. Coisa mais importante que você tem que lembrar quando você faz 40 anos é que vai entrar um dedão gostoso no meio do teu rabo. Eu só penso na dedada. Falou 40 anos... Eu usaria nesse contexto, sabe assim, o cara, não. Você quer me manipular? Olha meu Campari, meu! Vocês mulheres estão feio me controlar! Que aí não vira ironia, aí vira pós-ironia. Tá entendendo? O vídeo que eu fiz sobre Geração Z, eu explico todos os tipos de ironias, tá? Lance, não tem problema nenhum a pessoa mudar de opinião. Mas se você é desse que não quer mudar de opinião, não. Se você gosta desse negócio, eu tenho que torcer pra isso daqui. Vê o vídeo que eu falei sobre os clubismos e fandoms. Talvez você precise das opiniões que eu falo nesse vídeo pra decantar um pouquinho na sua cabeça. Que enquanto isso, que vai decantar em você é o beijo que eu vou mandar na sua bundinha.